tem um ponto na negociação que a gente não se atém, que é sobre a questão do ritmo que ela se dá. Veja, a gente fica muito apegado a técnicas, a táticas de negociação e a gente não se dá conta dessa importância do ritmo. Veja, a negociação ela pode ser entendida como uma dança também, onde os passos ali, a coreografia, são as táticas, são as técnicas, são as questões substanciais que envolvem a negociação. Só que o ritmo, ele dá a cadência, ele dá como que aquele movimento, aquele grande processo vai se desenrolar. De forma que ele é muito estratégico no processo de negociação. E o que a gente tem a falar sobre o ritmo é basicamente o seguinte: quando você estiver negociando com um outro, é importante você se adaptar ao ritmo do outro a priori. Então, a princípio, você pode se adaptar ao ritmo do outro com o objetivo ali de gerar alguma espécie de vínculo ou conexão com o outro. Claro, você faz essa adaptação se ela não for comprometer a sua estratégia. Então, você começa dançando ali a negociação no mesmo ritmo que o outro. Se o outro é um pouco mais lento, você vai um pouco mais lento. Se o outro é mais rápido, você vai um pouco mais rápido. Só que acontece que você pode observar que essa negociação ela pode não estar indo tão legal, ela pode não ter um desfecho ali ótimo, ela está caminhando para um caminho meio obscuro. E você fica preocupado, pô, será que é técnica que falta aqui? Será que tem uma estratégia que eu posso utilizar? Por que essa negociação não está indo? Eu já criei uma conexão, eu tenho um vínculo com o outro ali e ela não se desenrola. Bom, aí a gente pode fazer uma alteração no tocante ali ao ritmo do processo negocial. Como que a gente faz isso? Então, se o outro ele tiver aquele ritmo meio acelerado, ele quiser resolver muito rápido a negociação, e a gente até acompanhou ele no começo para gerar essa conexão, e você vê que a coisa não está progredindo muito, o que você pode fazer? Você pode, de certa forma, diminuir o ritmo. Então, o outro está todo acelerado, você diminui. Você coloca pausas, você pensa, você fala para o outro que você precisa analisar melhor. Quando você, de certa forma, dá essa sinalização para o outro, você está mostrando para ele que tem uma coisa errada. Que para ele ter resultado ali também, o resultado que ele busca, ele precisa mudar as estratégias dele. Ele pode até alterar o ritmo dele, ou ele precisa fazer alguma coisa porque aquilo não está dando certo. Você está sinalizando que precisa uma mudança comportamental no outro. Essa é a importância da alteração do ritmo. O outro vai se perguntar, olha, aqui não está dando certo, eu posso tentar fazer outra coisa. Claro que isso tem que ser usado com muito cuidado para você não interferir na questão relacional da negociação e o outro não se sentir ofendido. Mas isso pode ser interessante. Se o outro está muito acelerado, você deu uma quebra. Você vai quebrar a expectativa do outro e ele vai perceber que ele precisa mudar a postura, que ele precisa fazer alguma correção, algum acerto ali. Agora, se o outro ele tiver uma postura muito devagar, ele for protelando as coisas e for ali pedindo muito tempo, for fazendo várias reflexões que não vão chegar a lugar nenhum, e ele está muito devagar no processo, você pode da mesma forma ali acelerar, buscar ali resolver essa negociação de forma mais rápida, estipular um prazo menor, agir dessa forma. Quando você age dessa forma, você está mostrando para o outro assim, a sua necessidade, a sua urgência em resolver aquele processo. O interessante disso é que das duas formas, ou você acelerando o ritmo, ou você reduzindo o ritmo, você primeiro sinaliza isso que eu já falei, que é uma questão de alertar para ele que ele precisa, que o outro negociador precisa agir de forma diferente da que ele já vem agindo. Outra questão, quando você faz isso, você também pode ser um pouco importante para você no sentido de você estar num ritmo mais agradável, você pode se sentir melhor porque aquele é seu ritmo natural. Você tentou se adaptar no começo, isso não trouxe resultado, agora você está imprimindo ali o seu ritmo na negociação. Outra questão, imagina que você está lá e o outro, ele é uma pessoa muito acelerada. Você vai lá e você diminui o ritmo na negociação. Quando você causa essa diminuição do ritmo na negociação, você vai ganhar em outras questões também, como ter mais tempo para refletir, como pausar, como pensar de forma mais estratégica nessa negociação. E de forma que também, se você acelerar o processo de negociação, o que pode acontecer é que você talvez induza uma maior pressão sobre o outro, mesmo sem querer. Você acelera porque você precisa daquele resultado, você precisa resolver ali aquela negociação. E quando você faz isso, você está mostrando para o outro que aquela resolução, você está acelerando o processo, que aquela negociação ele precisa dar uma resposta.
Você coloca mais pressão no outro negociador de forma que ele fique mais voltado para a resolução e ele postergue menos as decisões dele. Quando você utiliza o ritmo na negociação, você sinaliza então para o outro que ele precisa alterar e você dá também uma quebra de expectativa, você dá um contraste, você estava de um jeito e você está de outro, e talvez nesse momento que você acelerou, o outro consiga ali, ele não consegue pensar muito bem e ele faça uma concessão. No momento que você diminuiu, o outro não entendeu muito bem, ele vai precisar tomar uma decisão, ele se vê numa situação que não estava antes. Veja, você estava num tal ritmo, depois você foi para outro ritmo, né? Você pega ele meio desprevenido e ele pode ali nesse momento, por essa quebra de expectativa, ele achar que você ia continuar no mesmo ritmo, ele também fazer concessão, abrir mão de alguma coisa que seja importante para você na negociação, e isso pode aí trazer um resultado ótimo para você. Claro, quando você vai utilizar essa questão do ritmo, a gente tem que ter sempre em mente essa questão relacional. Vale a pena alterar, talvez correr o risco de alterar um pouco a relação em nome da questão subjetiva que eu tenho que ganhar na negociação, a questão substancial lá? Então a gente tem que calcular, tem que dosar isso, mas é importante você saber que o ritmo ele pode ser usado de forma estratégica. Quando você for utilizar o ritmo, a alteração desse ritmo no processo negocial, você não precisa alterar abruptamente. Altere um pouco, dê uma dinâmica, faça uma diferenciação na dinâmica que você está tendo na negociação. Imprima um pouco mais de ritmo, acelere ou desacelere. Assim você vai testando e vai se acomodando também. E assim eu tenho certeza que utilizando essa estratégia de dosagem do ritmo na negociação, você vai conseguir alcançar resultados ótimos.